Eu venho a partir de agora trazendo essa mensagem de ilustração muito linda. O bosque. Tempos atrás, eu era vizinho de um médico, cujo hobby era plantar árvores no enorme quintal de sua casa. Às vezes, eu observava da minha janela o seu esforço para plantar árvores. Árvores e mais árvores. Todos os dias. O que mais chamava atenção, entretanto, era o fato de que ele jamais regava as mudas que plantava. Passei a notar, depois de algum tempo, que as suas árvores estavam demorando muito para crescer. Certo dia resolvi então aproximar-me do médico e perguntei se ele não tinha receio de que as árvores não crescessem, pois percebia que ele nunca as regava. Foi quando, com um ar orgulhoso, ele me descreveu sua fantástica teoria. Disse-me que se regasse as suas plantas, as raízes se acomodariam na superfície e ficariam sempre esperando pela água mais fácil vinda de cima. Como ele não as regava, as árvores demorariam mais para crescer, mas suas raízes tenderiam a migrar para o fundo, em busca da água e de várias fontes de nutrientes encontradas nas camadas mais inferiores do solo. Assim, segundo ele, as árvores teriam raízes profundas e seriam mais resistentes às intempéries da vida. Disse-me ainda que frequentemente dava uma palmadinha nas suas árvores com um jornal enrolado e que fazia isso para que se mantivessem sempre acordadas e atentas. Essa foi a única conversa que eu tive com aquele meu vizinho. Logo depois fui morar em outro país e nunca mais o encontrei. Vários anos depois, ao retornar do exterior, fui dar uma olhada na minha antiga residência. Ao aproximar-me, notei um bosque que não havia antes. Meu antigo vizinho havia realizado seu sonho. O curioso é que aquele era um dia de um vento muito forte e gelado, e que as árvores da rua estavam arqueadas, como se não estivessem resistindo ao rigor do inverno. Entretanto, ao aproximar-me do quintal do médico, notei como estavam sólidas as suas árvores, praticamente não se moviam, resistindo implacavelmente àquela ventania toda. Que efeito curioso, pensei eu. As adversidades pela qual aquelas árvores tinham passado, levando palmadas e tendo sido privadas de água, parecia tê-las beneficiado de um modo que com o conforto e o tratamento mais fácil jamais conseguiriam. Todas as noites, antes de ir me deitar, dou sempre uma olhada nos meus filhos. Debruço-me sobre as suas camas e observo como têm crescido. Frequentemente oro por eles. Na maioria das vezes, peço para que suas vidas sejam fáceis. Meu Deus, livre meus filhos de todas as dificuldades e agressões desse mundo. Mas agora eu tenho pensado, é hora de mudar minha oração. Essa mudança tem a ver com o fato de que é inevitável que os ventos gelados e fortes nos atinjam e aos nossos filhos. Eu sei que eles encontrarão inúmeros problemas e que, portanto, minhas orações para que as dificuldades não ocorram têm sido ingênuas. Sempre haverá uma tempestade, em qualquer lugar. Mas, ao mudar a minha oração, farei isso, porque quer que nós queiramos ou não, a vida não é fácil. Ao contrário do que tenho feito, passarei a orar para que os meus filhos cresçam com raízes profundas, de tal forma que possam retirar energia das melhores fontes, das mais divinas, nos locais mais remotos.
Oramos tanto para termos felicidades, mas na verdade o que precisamos fazer é pedir para desenvolver em nós raízes fortes e profundas de tal modo que quando as tempestades chegarem, os ventos gelados soprarem, nós possamos resistir bravamente, ao invés de sermos jogados para longe. Linda reflexão, não é isso? E eu deixo para vocês Jó, capítulo 14, versículo 7, que diz assim: porque há esperança para a árvore, que se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e o seu tronco morrer no pó, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como uma planta. Então você que está aí, de repente esquecido, triste, amargurado, deprimido, cabisbaixo, os projetos, os sonhos que você tentou, que você construiu não deram certo, deram errado, e você pensando em desistir, Deus te diz nessa manhã que mesmo a árvore cortada, as raízes elas podem voltar a florescer. Então você tem que firmar as suas raízes para que você possa voltar, florescer, dar frutos, crescer novamente. E as suas raízes, elas estarão ali, firmes, para que quando venha um vento, ele não te derrube. Está chegando para você uma canção belíssima com Sara Farias, Só Quem Tem Raiz. 6h47, canção belíssima.